Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Hoje a gente vai fazer uma pequena homenagem aos nossos mensageiros de luz, né? Toda segunda-feira eles se fazem presente, não só na nossa aula, mas na casa de cada um, né? Dos que participam e daqueles que, por alguma aventura, não podem, né, participar da aula, mas sempre estão sendo assistidos por eles. Então, uma pequena homenagem a esses queridos. Eu vou pedir para que você entre em uma posição confortável, feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Ao exalar lentamente, vai relaxando. Aproveite esse momento para se conectar com esse mensageiro que se faz presente e te acompanha. Tome mais uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, relaxe o seu pescoço, relaxe os seus ombros, relaxe a face do seu rosto e tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu tórax, relaxe os seus braços e mãos e tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe seu abdômen, relaxe suas pernas e pés. Tome mais uma respiração bem profunda. Se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite esse momento. Eu vou pedir para que hoje nós possamos assim dar uma grande continuidade nessa egrégora. E peço permissão para que todos aqueles que fizeram e fazem parte dessa nossa egrégora, desde a primeira aula, do primeiro grupo, do segundo, do terceiro, do nosso, para que possa se unir hoje a essa grande egrégora. Eu pedi para que cada um no seu tempo comece a dar a mão um ao outro, para que possamos formar essa egrégora tão linda, tão forte, que nosso mentor espiritual, Pai João da Mata, gentilmente nos cedeu. Tome uma respiração bem profunda. Eu vou pedir para que você, nesse momento único, e você comece a visualizar uma luz ao centro dessa egrégora que liga a Terra ao céu. Essa luz é muito forte e ao centro dela está Pai João da Mata, que vai conduzir cada mensageiro de luz, seu mensageiro de luz. Comece a visualizar o seu mensageiro de luz indo em sua direção. No seu tempo, sem pressa. E deixe que ele se aproxime o máximo. E olhe nos seus olhos. E você olhe nos olhos dele com aquele olhar de gratidão, de agradecimento. Tome uma respiração bem profunda. Vou pedir para que sutilmente você olhe em torno dessa grande egrégora e perceba quantos mensageiros se fazem presente. Perceba que à sua frente está o seu mensageiro sorrindo. E ele faz uma pergunta para você. Para que você relembre o primeiro dia da nossa aula de Teologia da Umbanda.
Sinta o cheiro de rosa que invade o ambiente em que você se encontra agora. Essa luz que reflete do centro possa expandir no seu lar, no ambiente em que você se encontra. E naquele dia, no primeiro dia de aula, foi dado para cada um uma pedrinha. Perceba essa pedra como se ela estivesse em sua mão hoje. Essa pedra, ela foi se lapidando aula a aula, a estudo, as dúvidas cada um teve. E cada aprendizado, ela foi se lapidando. E hoje, nesse momento, você está de frente com o seu mentor, que veio fazer uma pequena troca com você. Hoje, você devolve a pedra a ele, e ele te dá um diamante. Um diamante que você lapidou com seus conhecimentos, com as suas dúvidas, e com seus conhecimentos que foram usados em cada aula, em cada dúvida, em cada pergunta. Tirou a dúvida de tantos e nos fez aprender ainda mais. Pegue esse diamante e olhe nos olhos desse mentor e perceba a alegria e o sorriso dele. O quão é a felicidade de poder dividir conhecimento. Vou pedir para que você tome uma respiração bem profunda, com esse diamante na mão. Mas existe uma pergunta, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você terá. E todo esse conhecimento que foi passado, uns que você já sabia, não pode ser guardado. Ele tem que ser expandido. Ele tem que ser dividido, mesmo com uma outra pessoa que não seja da religião, mas que você possa dar um direcionamento, às vezes numa pequena conversa. Tome uma respiração bem profunda. E nesse momento, esse mensageiro de luz conduz cada um ao centro dessa luz que liga o céu à nossa terra. Que essa energia possa trazer ainda mais conhecimentos, que ela possa ser um divisor de águas na nossa vida. Vá caminhando do centro, cada um ao seu tempo, sendo conduzido ou conduzida pelo seu mentor. Tome uma respiração bem profunda. O que esses mentores tão queridos e tão amados desse nosso grupo, possa permanecer ainda mais unidos conosco. E esse conhecimento, essa união, essa linda amizade, que não foi por acaso, se fez nesse grupo e nos grupos anteriores. Tome uma respiração bem profunda, sentindo a luz, sentindo o cheiro de rosa, o máximo que você conseguir. E é com esse sentimento de que você é um diamante, e que você pode fazer sempre algo a mais. Eu peço que você permaneça ainda de olhos fechados, sentindo a energia
E a gratidão por estar aí, com o seu mentor espiritual, de estar presente com o Pai João da Mata, o nosso mentor do nosso grupo, que você continue com os olhos fechados, mas com o coração sempre aberto, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda diante dessa corrente, onde esses mensageiros já se encontram juntamente a nós, rogamos e pedimos a Deus, rogamos e pedimos aos nossos queridos orixás, chefes de falange, a todos os falangeiros, pedimos que sejam permitidos que esses bons espíritos estejam nos assistindo. Que nos preserve da presunção de nos julgar resguardados, que nos proteja de qualquer orgulho que poderia nos induzir ao erro, de sentimento contrário à caridade em relação a qualquer outra pessoa. Que nos preserve para que não sejamos induzidos ao erro, e inspirai os nossos pensamentos com humildade, gratidão, que possamos ter ouvido aos conselhos desses nossos amigos espirituais. Rogamos ao nosso padrinho, Pai João da Mata, que está conosco desde os primeiros momentos que nos unimos. Ele possa, através das suas energias, purificar os nossos pensamentos, nos dar a tranquilidade necessária nesse início de semana, fazendo com que esqueçamos a correria do final de semana, a ansiedade do início da semana. Possamos receber deles essas energias para nos tranquilizar, para estarmos no aqui, no agora, esse tempo dedicado apenas a nós. E pedimos ao nosso Mestre Jesus, ao caboclo das 7 encruzilhadas, pedimos aos nossos guardiões e guardiãs que nos permitam iniciar os nossos estudos dessa noite sob a sua proteção, para que possamos, como o Jorge bem disse, aprender mais um pequeno degrau da nossa evolução moral, do nosso melhoramento como ser humano, para que a gente possa, de alguma forma, tocar a vida de alguém, seja no olhar, no abraço, ou na palavra mais simples, mas que a gente possa tocar a vida dessas pessoas. Que assim seja e assim será. Lentamente, movimentem os dedos dos seus pés, movimentem os pés, movimentem suas pernas, tome uma respiração bem profunda, puxe pelo nariz, solte pela boca, deixe o cérebro oxigenar para que vocês possam expandir a consciência de vocês e com isso ter melhor compreensão de tudo que vai ser passado. Movimentem lentamente os seus braços, os seus dedos das mãos,
De um lado para o outro, movimento o seu pescoço. Abra os seus olhos e retorne para o aqui e para o agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos parar aqui. Muito bem. Todos estão bem? Ótimo. Bom, que bom, que bom. Para aqueles que entraram depois, como a Beatriz, acho que a Camila, A Cibele. Cibele, Daniel, quem mais aqui? Ai, gente, sintam-se abraçados, tá bom? Não vou lembrar Simone, mas sintam-se aí todos abraçados. Uma boa noite a todos vocês. Vamos dar... Ô, Felipe, boa noite. Lá no centro, gente, nós estamos passando por uma reforma grande, estrutural, lá no nosso centro. Quem nunca foi e quiser ir, está convidado. Depois, quem quiser, eu passo o endereço. É aqui em São Mateus. Nós estamos passando por um processo de reforma. Vamos passar, na verdade. E tudo custa muito caro, e vocês sabem disso. Então, nós estamos fazendo um evento, o Jorge está fazendo, né, bolou um evento lá, o Jorge é médium da casa também. No dia 2 de agosto, né, Jorge? Dia 2 de agosto vai ser uma macarronada com bingo. Uma macarronada com bingo, uma confraternização. Então seria legal, todos vocês, né, quem puder ir, fala para nós, custa R$35, um produtinho bem baratinho. E aí a gente vai estar lá, a gente se confraterniza, né? Estamos juntos, comemos juntos, bebemos juntos, e aí nos conhecemos ali pessoalmente para quem puder, tá bom? Agradeço de coração para aqueles que puderem fazer essa obra e ajudar a gente lá. Combinado? Quem quiser, né, pode me procurar no particular para que a gente possa separar, né? Nós vamos comer um macarrone. Não é? Opa! Boa! Então, contamos com vocês, com a ajuda de vocês lá, e mais do que isso, a gente está lá junto, confraternizar. Diga, Luciana. Jorge, posso colaborar com massas, hein? Eu trabalho numa importadora de alimentos e lá a gente trabalha com uma massa que é para venda para funcionário. Estoura os pacotes, eles vendem bem para funcionário. Nós então, vamos colaborar, ajudar um pouquinho aí. Então, Jorge, você conversa com ela? Lu, ele vai falar com você, pode ser? Tá. Amanhã eu entro em contato com você. Pode ser, Luciano? Perfeito, legal. Perfeito. Tamo junto. Muito obrigado. Contem comigo. Obrigado. Legal. Imagina. Vamos estar juntos. De alguma forma, a gente vai estar junto. Não é por acaso que estamos juntos, né? Foi dito hoje isso na abertura. Minha gratidão, viu? Que Oxalá abençoe a cada aqui os nossos estudos. Vamos falar hoje sobre livre-arbítrio. Tão discutido na semana passada, hein? Tão falado na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse livre-arbítrio. Muitos falam que a gente não tem livre-arbítrio, outros falam que a gente tem. É difícil, hein? Realmente não é fácil. Mas a gente vai tentar dissecar esse entendimento aqui, tá? Lembrando, né, que nós estamos na parte do módulo já 3, né, na doutrina umbandista. A gente já passou pelas funções, né, principais da Umbanda, a humildade, a caridade, Deus como único, né, fundamento, Cristo como fazendo parte, né, dessa egrégora dos ensinamentos que nós temos dentro da Umbanda. Falamos, dentro da doutrina umbandista ainda, a parte de reencarnação e evolução espiritual, e falamos bastante na semana passada, e hoje nós vamos falar, então, sobre o livre-arbítrio, e vamos falar sobre a lei da ação e reação, ou da causa e efeito. Lembrando para vocês, umbandistas ou simpatizantes de umbandistas, né, de Umbanda, Rogério, isso aí faz parte da doutrina, mas isso daí não é Kardec, não é?
Isso é espiritismo. Nós não podemos dar o nome de kardecismo, porque kardecismo tem uma outra linha, um outro segmento. É claro, é óbvio que a Umbanda, como todas as outras religiões espiritualistas, elas, hora ou outra, se socorrem a Kardec. É a nossa maior referência científica do ponto de vista espiritual. Ninguém, nenhuma religião, nenhuma no mundo, desde os primórdios, se aprofundou tanto na espiritualidade quanto Kardec, do ponto de vista de ciência. Não é ponto de vista de situações que de forma milenar vem sendo construída. Não. Ele estudou, ele codificou e ele pegou, trouxe aquilo para uma ciência espiritual. Então, como ele, vocês não vão ver escritura nenhuma no mundo, em nenhuma religião, em nenhum dos tempos, algo tão profundo, cientificamente falando, como Kardec. Então, por isso que a gente recorre aos ensinamentos dele, recorre aos ensinamentos espiritualistas. Até porque, seja qual for a faculdade mediúnica que você tiver dentro da Umbanda, o ensinamento, a fundamentação científica, você só vai achar com Kardec. Você não vai achar com nenhum outro. Então, por isso que a gente se aprofunda, porque nós temos que entender os nossos processos mediúnicos, como é que eles se dão. Tá certo? Então, vamos falar aqui de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos fundamentos... Só livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é um dos fundamentos, pessoal, mais sublimes que a espiritualidade talvez tenha demonstrado, né, que Deus tenha dado para nós. O livre-arbítrio é... Por que isso? Porque ele é a possibilidade de escolha. Somos nós, literalmente nós, quem definimos as nossas escolhas e quem define as nossas decisões. E nós seremos julgados por elas. Decisões boas ou ruins, não importa. Escolhas boas ou ruins, nós seremos julgados por elas. Então, não existe nada, absolutamente nada que aconteça em nossas vidas que não tenha sido gerado por nossas decisões. Não tem nada. Nada nessa vida que não foi livre-arbítrio nosso. Seja o que... Tenta imaginar alguma coisa na sua vida que aconteceu e que você não esperava que acontecesse. Eu vou falar, infelizmente, das coisas ruins, porque são as que mais marcam em nós, e neurologicamente falando, do ponto de vista terapêutico, é o que causa o maior trauma, trilha neural, que a gente chama, né? Marca uma trilha neural em nós, diante de qualquer fato que a gente passe vamos dizer assim, que gere um trauma. Algo muito significante na nossa vida. Se você olhar, ela foi baseada em uma decisão. Ela foi baseada em uma decisão. Ah, mas não foi a minha. Ótimo, mas foi a de quem estava do outro lado. Alguém tomou uma decisão para que aquele fato ocorresse. Isso é livre-arbítrio. Ah, mas eu não queria que acontecesse. Ótimo. Não dependia da sua manifestação do seu livre-arbítrio. Dependia do livre-arbítrio do outro. Livre-arbítrio é tudo que eu decido por mim. Por mim. Então, se eu tomar 3 latas de cerveja, muito feliz numa festa, pegar um carro e sair, é uma decisão que eu tomei. Se eu vou tirar a vida, ceifar a vida de uma pessoa, se eu vou bater meu carro, se eu vou me arrebentar, se eu vou parar no hospital, a decisão, ela foi minha. Ah, mas e daquele que faleceu, daquele que morreu? Teve a decisão de sair.
teve a decisão de andar, de passear e catastroficamente me encontrou na via naquele momento. Se a gente for levar por outro viés, somente de livros que a gente vai ver, do próprio Chico, do Divaldo, de tantos outros autores, aí vai ter aquela questão, não, isso era kármico, isso aconteceu, tinha que se encontrar, tinha que acontecer. Ótimo, pode ter tudo isso, porém, foram decisões, correto? Não foram decisões? Foi a decisão daquele que resolveu sair com o carro e se arrebentou, e foi decisão daquele outro falar, hoje eu vou sair, vou para uma balada, quero ir, e nos encontramos ali naquela cena catastrófica, um tirou a vida, o outro está no hospital e vai ser preso, e seja lá o que for. Decisões. Tenho meu casamento, e eu vou deixar aqui para que todos assim também possam refletir. Tenho meu casamento. Uma pessoa apenas do meu casamento, ou eu, ou a minha esposa, decide romper o casamento. Houve uma decisão. Livre-arbítrio respeitado. Ah, mas eu não queria. E o meu livre-arbítrio? Não. Porque cabe uma decisão. Você pode falar, eu não quero, mas outra fala, eu quero. Foi tomada uma decisão. Então, esse livre-arbítrio, ele é respeitado. Ah, mas e o meu? Não, você não tinha decisão para ser tomada. Você só falou que você queria. Eu queria continuar. Mas eu não posso decidir sozinho a união de duas pessoas. A decisão sempre tem que estar com as duas. E aquela que toma o partido e fala, eu quero ir embora, está decidido. Se você não conseguir segurar, porque a sua decisão é tentar manter a pessoa, ela vai embora e o livre-arbítrio foi respeitado. Assim como todas as outras coisas boas. Você ganhou uma promoção na empresa onde você trabalha e você fala, caramba, passaram-se anos e como que eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui? Ora, foi uma decisão que você tomou lá atrás de aceitar esse emprego, de melhorar, de fazer curso. Você tomou várias decisões que te levaram até o auge. Livre-arbítrio. E assim todas as demais. Ganhei na Mega Sena. Livre-arbítrio. Por quê? Porque eu decidi jogar. E eu acertei os números. Livre-arbítrio. Quando a gente compreende o livre-arbítrio, nós começamos a ter maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual? É que toda decisão vai gerar um efeito. E aí, gente, quando eu falo em maturidade espiritual, é que você não pode mais responsabilizar o diabo por tudo de errado que dá na sua vida e nem Deus por tudo que dá certo. Porque se tudo que dá certo e Deus está fazendo por mim e não dá eventualmente para o Jorge, para a Iris, para a Patrícia, para o Marcelo, Deus é contra eles, então? Deus olha por mim, mas não olha por eles? Não. É porque a minha decisão foi diferente da deles. A minha decisão foi estabelecer, queria crescer, queria fazer tal coisa, e quis. A minha decisão prevaleceu. E vocês tomaram, todos os outros, tomaram outras decisões. Que foi tomado também. Não quero ir, não quero estudar, não quero trabalhar, não quero me aperfeiçoar. São decisões, o livre-arbítrio, da mesma forma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus nunca vai favorecer um mais do que o outro. Deus, ele respeita a decisão tomada. Os nossos orixás respeitam a decisão que nós tomamos, seja ela ruim ou não. Os guias e protetores respeitam as decisões que nós tomamos. Gente, o nosso anjo de guarda, que está na nossa missão, ele está olhando e vendo, falando assim, meu, vai dar BO.
vai dar ruim isso daí, tá na caramba, não é possível, o cara não consegue enxergar. E aí tenta todas as... Mas ele respeita a sua decisão. Vou ter que dar 3 passos para trás. Vai. Porque tudo foi uma decisão. Então, primeira coisa que o livre-arbítrio nos traz, primeira coisa, a autorresponsabilidade. Tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, não importa, tudo é decisão nossa. Nunca haverá decisão de alguém. Nunca haverá decisão de terceiros, de espíritos e tudo mais. Exceto em situações que eu vou passar para você aqui. Você tomou decisões ao longo da sua vida, decisões erradas. Ou, em determinado momento, uma decisão errada. Aquilo é o livre-arbítrio sendo respeitado. Você está colhendo aquilo que a sua decisão gerou. Essa decisão gerada te colocou emocionalmente para baixo. Você caiu numa depressão profunda. Você passou a ter todos os males emocionais. Você tem uma decisão de sair desses males e se retomar a sua vida, ou você tem a decisão de se entregar. Até isso a decisão é sua. Mas eu estou afundado lá no poço, Rogério. Ótimo, mas você tem a decisão de sair desse poço ou não. E quando você toma a decisão de não sair, você passa a ser influenciado por espíritos, obsessores. Prestem atenção na palavra. Influenciado. Eles não decidem por você. Eles vão te influenciar para você tomar as decisões erradas. Até isso você toma decisão. A gente, quando não está com um amigo e a gente está para tomar uma decisão na nossa vida, o amigo, ou nós falamos com um amigo assim, escuta, olha, conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas escuta, ó, você quer me ouvir? E aprendam. Para vocês não carregarem o karma de ninguém, nunca induza a pessoa aquilo que você pensa que é o correto. Nunca. Porque se você induzir, persistir, fazer com que a pessoa, no seu processo de indução, tome aquela decisão, você assume o karma junto com ela. Qual é o seu papel? Orientativo apenas. Você vai mostrar olha, tem 2 caminhos. Se você for por aqui, o caminho é esse daqui. Se você for por esse daqui, o caminho é esse. Mas aí a decisão é tua. Vê o que é melhor para a tua vida. O que você prefere. Agora, intervir no livre-arbítrio de uma pessoa, infelizmente, gente, a gente carrega um pouquinho desse karma com a gente também. E carrega. Então, mas Rogério, tem uma pessoa ali querendo se suicidar. Sem problema nenhum. Você vai chegar e vai conversar e mostrar os caminhos. Meu filho, se você se jogar daí, você sabe o que pode acontecer com a sua eternidade espiritual? Isso, desse jeito, dessa forma, desse jeito. Ao passo que se você tomar a decisão de sair daí, procurar algum lugar, se você quiser e decidir vir comigo para eu te ajudar, eu posso te ajudar. Vocês querem ver o maior exemplo dentro de um trabalho espiritual do livre-arbítrio? Quando os médiuns aí, que trabalham com incorporação, quando você está incorporado à sua entidade, ou quando você vai se consultar com uma entidade, que aí é mais fácil de você identificar. Qual é a primeira coisa que a entidade pergunta para você? O que eu posso te ajudar, meu filho? Ele não está dizendo, ó,
já sei qual é o seu problema, viu? Vou te ajudar aqui, assim, assim, assim. Não. Ele está te dando o livre-arbítrio de dizer para ele ou não, de pedir ajuda ou não. Ele não vai em nenhum momento falar assim, ó, nem precisa me dizer. Nem precisa. Porque eu já sei, o seu problema é esse daqui, ó, e nós vamos fazer isso aqui para resolver. Não. A todo momento ele vai pedindo autorizações. 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 Meu filho, você quer sair dessa situação? Aí você fala para ele assim, eu quero, o senhor pode me ajudar? Abrir mais uma porta. Ele não está intervindo no meu livre-arbítrio. Ele perguntou para mim, você quer que eu te ajude nessa situação? Aí eu falo, sim, eu quero. Claro. Pronto. Eu abri essa portinha, ele não feriu meu livre-arbítrio. E aí ele vai mandingar, vai trabalhar, vai fazer o que for. Mas esse espírito, não carrega esse karma. Porque você decidiu e autorizou. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente assume. Então, não existe nada na nossa vida que aconteça que não tenha sido gerado por nossas decisões. Isso é importante a gente ter em mente. Quando nós fazemos boas escolhas, nós tomamos boas decisões, é natural que a gente receba essa energia de volta. Natural, nós vamos receber essa energia de volta. Tomei boas ações, tomei boas escolhas, essa energia boa eu vou captar, virá para mim. Ou seja, se nós praticamos o bem, é óbvio que você recebe esse bem. E vice-versa, você pratica o mal, você vai colher este mal. É inevitável. Nós vamos ver daqui a pouco na lei da ação e reação aqui. E quando nós erramos, gente, isso que a gente tem que ter pensamento, que eu falei que é a maturidade espiritual. Quando a gente toma uma decisão errada, não podemos atribuir, eu repito, a Deus ou ao diabo a nossa falta de sorte. A gente não pode fazer isso. Porque foi decisões nossas. Talvez tenha sido decisões que você nem lembra que você tomou. E que chegou a isso. Ou chegou a esse estágio irreversível. Cara, mas você tomou essa decisão lá atrás. Até para morrer, muitas vezes a gente antecipa, né, a nossa vida. Já dizia Kardec, a gente antecipa a nossa vida porque decidimos mal. Eu decidi fumar. Ótimo, cara, você decidiu. Aí lá no final da sua vida, vai todo mundo, né, se penalizar, vai todo mundo chorar, você, vai todo mundo, Deus, por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas não é porque Deus, ele tomou uma decisão lá atrás, de fumar, de beber, de fazer isso, de ter os excessos na vida dele. Hoje ele só está colhendo, nada mais do que isso. É que a gente não quer ver o sofrimento de ninguém, óbvio que a gente não quer. Eu passei por isso, eu sei que eu estou falando. Meu pai, ele era alcoólatra. E no finalzinho da vida dele, poxa vida, eu pedia para Deus, rogava a Deus, mas não briguei com Deus não, viu? Porque eu falei assim, tadinho, eu fico com dó porque ele está vivendo, porque ele está passando. É meu pai. Pessoa que eu amava. Mas no meu, e eu nunca falei isso pro meu pai, obviamente, mas lá no meu íntimo, eu falava, poxa, pai, você exagerou. Você poderia não ter exagerado, você ia viver muito mais. Então, a gente acaba tendo isso de volta, mas, repito, isso não é punição. A gente não pode ter dentro de nós como punição, mas sim uma forma de advertência necessária para que a gente possa acordar, para que a gente entenda a necessidade de mudança. Nós temos que entender a necessidade de mudança, né? Então, Deus não vai castigar ninguém, ninguém fez nada de errado, né? Mas sabemos que aquilo que nós decidimos é inexorável, nós vamos ter um resultado daquilo, é inevitável. O livre-arbítrio,
como eu disse, ele tem limite. Guardem isso, tá, gente? Ele vai ter limite. Você nunca pode interferir, nunca pode intervir no livre-arbítrio do outro, tá? Isso serve também, da mesma forma, para o plano espiritual, que fica ali azucrinando, colocando ideias na sua cabeça, mas não quer dizer que ele vai tomar decisão por você, e não vai. A decisão ela vai continuar sendo sua. Agora, só existe um limite que eu coloquei para vocês, somente no plano espiritual. Eles acabam intervindo pelo seu filho quando o pedido é feito por você, para que você abra. Aí você abriu, deu espaço, aí sim eles acabam vindo ajudando. Por isso que nós falamos lá no início das aulas, lá, o poder do verbo. Não é só o poder de pensar. Nós temos que verbalizar tudo na nossa vida. Eu digo para vocês aqui, se vocês estão passando, ou se um dia passarem por alguma situação difícil, complicada, e que necessita da ajuda da espiritualidade, abram as portas. Digam em alto e bom som, me ajudem. Eu não sei mais o que fazer. Intervenham. Façam por mim. Lá em Mateus, né, vamos pegar o lado bíblico, lá em Mateus 7,7, o que diz lá? Pede e serás atendido. É bíblico. Se você lá está lá, pede e será atendido. Ou seja, ali já na Bíblia já dá eu não posso intervir. Se você não pedir, eu não posso te atender. Eu vou respeitar o seu livre-arbítrio. Lá em Reis 3,5 também, Deus fala, ele utiliza o verbo pedir. Se você pegar o Salmo 50, lá no item 15 também, ele vai falar de pedir, peça. Então, você vai ter inúmeras passagens bíblicas, você vai ter inúmeras situações espiritualistas, os ensinamentos de Buda, tudo você vai ver que ali é pedido. É pedido. Sempre o pedir, sempre o autorizar, porque o pedir e o autorizar é uma decisão minha. E ninguém interfere no meu livre-arbítrio. Eu decidi dar autorização, eu decidi pedir, e aí eu posso ser atendido. Muitos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, encontram-se ainda bastante apegados às necessidades mundanas, e à ilusão, vamos dizer assim, como orgulho e a vaidade. Também ao ódio, ao senso de vingança, fica apegado a essas ilusões do nosso mundo, né? E sem dar conta, sem perceber que essas emanações, esses pensamentos, esses sentimentos acabam prejudicando a si mesmo. Então não existe mal que não retorne para quem o mandou, né? De uma forma ou de outra virá. Não tem jeito. De uma forma ou de outra virá. Assim também quando não vai existir o bem, que não dê, né, a volta ao mundo e retorne para quem enviou esse bem. Por isso que a prática ela é tão importante e as decisões que nós tomamos tem que ser decisões muito bem pensadas e tomadas, tá? Rogério. Oi. Tem uma observação aqui do Serginho, que ele colocou do Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio é proporcional à evolução. O livre-arbítrio não é absoluto nem igual para todos. É do Livro dos Espíritos, questões 843 e 845. É porque tem essa coisa, né, que a gente fala assim, mas eu sei o que eu estou fazendo, né, eu tenho consciência dessa escolha, né, é uma dúvida que a gente fica pensando assim, né, mas é que eu escolhi, mas eu não sabia direito, sei lá, eu não estava sabendo direito a decisão que eu estava tomando, né.
E até na escolha da encarnação também, né? Que fala, você escolhe as provações que você vai passar. Acho que tem muita coisa que é compulsória aí, né? Nesse sentido que o Serginho falou, né? Então, na verdade, Iris, eu acho que não. Na verdade, assim, ó, o livre-arbítrio é proporcional, de fato, à nossa evolução, tá? A nossa evolução, nosso melhoramento moral, ok? E aí ele coloca que o livre-arbítrio não é absoluto e nem igual para todos. Isso. Então, como ele faz parte, ele é proporcionalmente dado a você à medida do seu melhoramento. O que eu quero dizer com isso daí? Que alguns seres não podem tomar decisões, a gente toma por eles. Então, os animaizinhos que estão conosco, por exemplo, as decisões são tomadas por nós, não por eles. Aí, vou sair um pouco desse campo aqui, tá? Vou passar para outro campo. Por exemplo, as pessoas convalescidas de não poder tomar decisão, alguém toma a decisão por elas. As pessoas, muitas vezes, que têm um síndrome de Down muito avançado, não conseguem tomar decisões sozinhas, tem que tomar. Pessoas que... não é a síndrome de Down, o outro, me perdoem agora. Oh, meu Deus. É autismo. O autismo, obrigado, muito obrigado. O autismo tem um grau de severidade, muitas vezes, que não consegue ter o livre-arbítrio. Então, essa proporcionalidade, e repito, é a evolução momentânea, ao aspecto moral que você tem nesse momento. Então, você não consegue tomar determinadas decisões. Você vai ter que intervir na decisão daquele. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Existem pessoas que não têm, nesta reencarnação, não vão ter o discernimento moral de tomar decisões. Ou a consciência, né, Rogério? A consciência, porque ela não vai saber se a decisão é certa ou não. Ela não vai saber. Então, ela vai depender de uma decisão de terceiros. Né? Assim como uma criança que está lá no seio do pai e da mãe, está numa evolução, está crescendo, proporcionalmente, ela não tem poder de decisão ali. Os pais vão tomar decisões até um determinado momento da vida delas. O livro dos Espíritos fala exatamente isso, Rogério. Crianças, espíritos menos evoluídos, agem por isso. Aí você tem uma interferência nisso. Exatamente. Então, o livre-arbítrio, aí, nesse caso, ele vai ser proporcional, né, àquela evolução moral naquele momento, naquele estágio da vida, ou naquele estágio de reencarnação. Compreendido? Muito bem. O Hugo também tem uma outra dúvida aqui, ó. Até que ponto, aí acho que já seria, não sei se você vai falar mais para frente, né? Até que ponto os guias interferem nas nossas escolhas? Tem nada. Zero. Eles, veja só, Hugo, assim como eu disse, que quando você... Bom, para um lado ou para o outro, né? Você colocou guias. É que os guias são aqueles que nos ajudam, que evoluem. Eles não podem interferir no seu livre-arbítrio, tá? Nas suas escolhas. Mas eles podem induzir. Induzir não é decidir. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você pede para, olha, por favor, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas eu permito que vocês me ajudem. Me deem, por favor, um direcionamento daquilo que eu posso fazer ou não. Então, através do magnetismo, dos passes, da orientação psíquica, né, ligado à sua glândula pineal, eles vão te sugestionar, né? Olha, seria o melhor caminho, seria o melhor caminho, seria o melhor caminho. Em alguns momentos você vai ter até um insight, vai ter um sonho, não sei. Mas a decisão, ela é sempre sua, sempre será sua. O espírito jamais pode decidir por você. Para ele decidir por você, ele tem que te possuir.
E aí ele toma a sua consciência por completo e decide. E isso é contra a lei do livre-arbítrio. Agora, a interferência através do pensamento, da emanação, daquele caminho que você tem que seguir para o bem ou para o mal, né? Se não forem os guias espirituais, serão os obsessores, eles acabam te induzindo na escolha. Mas, ó, esse induzir é diferente da palavra interferir. Porque o interferir seria o seguinte: você vai tomar essa decisão, eu vou lá e pum, eu interfiro. Quando eu interfiro, eu não permito que você tome essa decisão. Então, não seria a palavra mais apropriada. O correto seria induzir. Sugestiona, né? Sugestiona. Isso. Mas não interfere, ele não corta a sua decisão. Mais coisas aí? A Tânia está perguntando quando nascemos já temos nossas escolhas. E o Serginho tinha levantado a mão também. Tá. Quando nós nascemos, Tânia, nós planejamos a nossa reencarnação. Mas, diante do seu livre-arbítrio, e que ele sempre será respeitado, você pode mudar algumas escolhas que foram feitas. Porque como você tem o véu do esquecimento, né, e a ideia é que você tenha as escolhas de forma genuína, o amor de forma genuína, tudo de forma genuína, sem saber, eu prejudiquei esse, ou eu fiz aquilo com esse, e assim por diante, porque senão fica fácil. Aí eu lembrei, tá bom, prejudiquei a Iris, bom, nessa vida, ok, deixa eu tratar bem a Iris aí, tá tudo certo, já paga essa dívida com ela e resolvemos, né? Não pode ser assim, né? Então, ela é genuína. Então, você pode, sim, traçar, né, escolhas que você fez lá no plano espiritual, mas elas podem ser modificadas. Então, por que uma criança sofre demais? A Tânia está perguntando. Depois tem uma outra dúvida do Hugo aqui. Tá. Veja só. A criança, a depender do sofrimento que você está colocando aqui, tá? Se for de doença, por exemplo, às vezes é um resgate curto que esse espírito precisava fazer. Então, é um sofrimento ao nosso olhar, mas uma libertação ao olhar do espírito que está ali encarnado na criança, Tânia. Então, a gente tem que ter, por isso que eu falei, aos poucos a gente vai ganhando um pouquinho dessa maturidade espiritual. A gente não pode ter o olhar do que nos machuca tão somente apenas. Não podemos, né? Chico sempre falava assim, quando alguém chegava e falava, por quê? Porque essa criança, meu Deus, ela está no estado terminal, sofrendo absurdamente, e Chico tinha um olhar muito além, e muitas vezes ele chegava nas mãezinhas e falava assim, mas mãe, é que você nunca viu ele no desdobramento dele à noite, quando ele dorme, ele está comemorando que está acabando essa última pena dele, que ele vai poder depois evoluir, vai poder melhorar. Então o Chico olhava com um olhar diferente, né? Ele olhava com olhar. Lembra que nós falamos na última aula? A gente tem que olhar o espírito, não a pessoa e o sofrimento que ela está tendo naquele momento. Ali nós temos que ter compaixão, de atender, de fazer o nosso papel, de estar ali do lado, de consolar, de poder ajudar da forma que for, né? Mas nem todo sofrimento é dessa forma. Agora, tem os sofrimentos que são as escolhas dos pais. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas, com as decisões que a gente toma pelos filhos. Porque muitas vezes um pai, uma mãe, de forma equivocada, né? E a gente sabe o que a gente está falando aqui de forma equivocada, né, gente? Vamos ser sinceros. É um pai, uma mãe que decide tomar decisões que colocam em risco a integridade física, a integridade moral daquela criança. E aquela criança vai sofrer em decorrência de uma decisão mal tomada pelo pai e pela mãe. Quem vai arcar com esse karma? Esse pai e essa mãe. Vão arcar com esse karma. Não vai ter jeito. Tá? Serginho, você levantou a mão? Pode falar, meu irmão.
Não, é só que num momento, uns minutos atrás, você falou assim, se o guia, eu acho que o Hugo perguntou se um guia pode interferir ou não, e foi interessante porque veio a calhar com o que o seu guia falou no finalzinho na nossa gira. Não adiantava a gente fazer a firmeza, dizer que tem fé, se a gente não entregar, de fato, né? Esse é o livre-arbítrio. Você entregar é uma ação do livre-arbítrio. Para eu poder interferir, você vai lá, faz a firmeza, bacana, tem fé, mas você não me deu a ordem, você não me deu, não expôs essa prerrogativa do teu livre-arbítrio para que eu possa atuar, para que eu possa interferir. Então, nesse sentido, vem a calhar com o que a gente está falando. Perfeito. É isso aí mesmo, né? A gente vai, ajoelha, pede e não entrega, não confia, não põe na mão, né? Tó, eu estou te dando, porque eu não estou conseguindo resolver aqui em sã consciência. Outra dúvida aqui, Rogério, é do Hugo. O que a espiritualidade A Marli também, a Marli sobre... já tinha levantado, acho que a mãozinha aqui, né? Depois acho que ela baixou, levantou agora. O que a espiritualidade fala sobre a eutanásia? Nesse caso, perde-se o poder do livre-arbítrio? Olha, boa pergunta, Hugo. Boa pergunta, cara. Eu diria para você o seguinte, do ponto de vista espiritual, transgride as leis naturais. E uma vez que transgride as leis naturais, você está intervindo no livre-arbítrio daquela pessoa. Você tomou uma decisão por ela e provavelmente você vai assumir um pouco desse karma. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é o que eu falei um pouco antes aqui. A gente olha o sofrimento das pessoas do ponto de vista dos nossos sentimentos humanos. E a gente olha um filho, um pai, uma mãe, seja o que for, né? A gente olha e se compadece, chora, se revolta. Somos seres humanos, gente. Somos seres humanos. Mas aquele final de vida, por mais sofrido que esteja, ele está depurando tanto aquele espírito, ele está sendo de um bem, de um benefício tão grande para aquela pessoa que está passando por aquilo. Mas, Rogério, meu pai, eu estou vendo sofrer dor absurda, está com câncer que nem a morfina faz mais efeito. Mas eu entendo, gente, eu entendo de verdade, mas a gente tem que ter um olhar diferente. Nós precisamos ter essa maturidade de olhar e que saber que ali, se vocês pudessem olhar o desdobramento daquele espírito, vocês iam ver o seguinte, que ele estaria assim, tá acabando, cara, tá acabando e eu tô me livrando, eu tô me absorvendo disso daqui. Então, a eutanásia, no meu ponto de vista, Rogério, eu estou interferindo nesse sofrimento, nesse algo que é necessário para ele pagar. E às vezes, pagar, gente, por favor, não é pagar dívida, ninguém está sendo punido aqui, por favor. Ele está resgatando apenas aquilo que talvez ele tenha mesmo feito aqui mesmo, não estou falando nem em outras vidas, que é o que eu disse agora há pouco. Ora, gente, se você sabe que se você fuma, a sua chance é de 99% de ter um câncer, você está acabando com o seu templo, abreviando a sua vida, você está abreviando a sua jornada, você está abreviando a sua missão. Eu ainda vou lá e vou praticar eutanásia e vou falar para o médico, vai, cefa essa vida aí, porque não aguento mais ver esse sofrimento. Eu estou completamente fora da minha lei natural. E tudo aquilo que rompe a lei natural, nós estamos interferindo no livre-arbítrio. Porque eu não falei que o livre-arbítrio seria isso aqui, ó. Somos nós quem definimos as nossas escolhas e decisões, sejam elas boas ou ruins, e seremos julgados por elas. Esse é o livre-arbítrio. Então, Hugo, sim, interfere. Eutanásia é uma coisa que você vai interferir no livre-arbítrio, sim. O que a gente faz? O que é que a gente faz? Para nos dar também tranquilidade no coração.
faz o momento da sua oração e pede para que Deus tenha misericórdia, para que a Mãe Santíssima tenha misericórdia, para que os orixás tenham misericórdia, para que toda essa corrente espiritual tenha misericórdia. E se puder, de alguma forma, intervir, de alguma forma, diante dessa misericórdia de Deus, intervir para amenizar esse sofrimento, que assim eu faça. Você já está transferindo, você está rezando por aquela pessoa, isso está chegando para ela, e ao mesmo tempo você está dando, pedindo, né? Quantas mamães aí não pedem misericórdia pelos seus filhos e são atendidas? Às vezes. Diga, Serginho. Rogério, mas no caso da eutanásia, tem duas leituras, né? Uma é aquela em que a família decide pelo doente, digamos assim, não foi uma decisão dele. Você toma uma decisão achando ser a melhor decisão para aquela pessoa. Outra é o próprio doente, né? Existem países que isso é permitido. Colômbia, Holanda, Nova Zelândia. Verdade. Ele está gozando do seu livre-arbítrio, ainda que ele vá ter uma... Ele está interrompendo um processo evolutivo dele. É uma outra leitura disso, né? Isso, perfeito. Boa colocação. Estou falando de eutanásia aqui, aquilo que a família toma a decisão para aquela pessoa que está convalescida, que não tem poder decisório nenhum. Estou falando desse, tá? No caso, o Serginho trouxe um que é verdade, aquele que a pessoa toma a decisão. É um livre-arbítrio dela também. E essa pode ser respeitada. Porém, é o que eu falei. Seremos julgados por elas. Ponto final. Se eu não estou aguentando o sofrimento que eu mesmo me proporcionei com a minha decisão, o meu livre-arbítrio lá atrás, e eu não estou suportando isso, ou não estou suportando aquilo que lá no plano espiritual eu combinei, eu estou ceifando, eu estou cortando isso aqui. Então, não tem jeito. Teremos que ser julgados por isso. Não sabe brincar, não desce no play. Muito bem. A Marli também quer falar. A Marli tinha levantado. Diga, Marli. Quando a gente... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Quando a gente geralmente vê uma pessoa passar por uma dificuldade, a gente sempre nunca usa esse termo, lógico, decisões ruins, é o karma dela. A gente nunca usa essa conotação de livre-arbítrio, né? Nunca. Sim. Então, o livre-arbítrio, a má escolha, gera o karma. Gera o karma. Vai gerar um karma. Pode ser um karma que você vai ter dentro dessa própria sua reencarnação, nessa atual reencarnação, ou em outra. Porque a gente se acomoda quando a pessoa faz uma má escolha ou vive... faz mais escolhas de saúde, a gente é o karma dela, ela tem que passar por isso. A gente fala isso. Exatamente. Porque às vezes é o que a gente está comentando, né, Marli? Às vezes você tomou escolhas, fez decisões que você não vai colher nesta vida. Você usou o livre-arbítrio, você tomou as decisões, por pior que elas sejam. E talvez você não consiga recuperar uma má decisão dessa nesta vida. E aí você vai reencarnar, e dentro do seu plano reencarnatório, a hora que você sentar ali na mesa, a hora que você for ouvido, a hora que você falar, não, eu vou, né, eu preciso resgatar isso porque foi baseado numa decisão errada que eu tomei, aí você pode resgatar numa outra vida. Então aí a pessoa vem, às vezes passa por um determinado sofrimento que é para depurar justamente esse mal que foi feito em outra reencarnação. Mas a gente nunca acha que a gente fez uma má escolha. Nunca, nunca. É por isso que o Divaldo falava uma coisa que era sensacional. Ele falou, olha, ele uma vez, acho que foi no programa do Jô, que ele falou assim, o Jô perguntou esse negócio de livre-arbítrio, né, dos karmas, ele falou assim, olha, Jô, eu não sei, eu acho que eu perdi minha caderneta, de tanto karma que eu tinha, eu perdi e já não sei onde está mais. E agora eu vou pagando, simplesmente eu só vou pagando. Porque é verdade, a gente nunca entende que é um karma, né? Mas ele vai ver, e é bom a gente distinguir isso, porque tem coisas que vão acontecer na nossa vida que foram provocadas aqui mesmo,
né? Então, decisões de livre-arbítrio aqui mesmo. Outras a gente traz de decisões erradas tomadas em outras vidas. O Sérgio e o Anderson levantaram a mão e a Patrícia também fez um comentário aqui, peraí. Minha gatinha está aqui me atrapalhando. A grosso modo, a eutanásia não deixa de ser um suicídio assistido e autorizado? Tomada pelo próprio doente, sim. É um suicídio. Ele é um suicídio. E é autorizado porque é um livre-arbítrio. Né? Por mais que o espírito, seu mentor, o seu anjo de guarda seja do seu lado ali, se você tomou a decisão de forma consciente, ela é um suicídio. E ele não vai poder intervir. Rogério, eu peguei aqui a carta magna e ela fala sobre a eutanásia, né? Então, vou ler só esse pedacinho. Mesmo no caso em que a morte é inevitável e a pessoa esteja em situação de sofrimento, a eutanásia ativa, praticada por pessoas, mesmo com a motivação altruística, é compreendida pela Umbanda como falta de resignação e de submissão à vontade do Divino Criador. Perfeito. Aí dá uma resumida, né? Isso aí. Né? Por quê? Porque o Divino Criador te deu oportunidade. Você tá resgatando. Isso é um resgate. É que a gente tem um olhar, e repito, né? São pessoas, às vezes, da nossa família, do nosso convívio, que a gente tem uma dó imensa, se compadece. Mas, como eu disse, é um livramento do ponto de vista espiritual. Deus permitiu que você fizesse isso aqui. Olha que maravilha. Por isso que a gente, né, no nosso momento, nosso leito de morte, feliz é aquele que, com todas as dores, todas as dificuldades, agradece a Deus, ainda, eu agradeço a Deus. E a gente encontra pessoas assim. Eu agradeço a Deus por tudo. Tal. Agora é o Sérgio e o Anderson. O Sérgio e o Anderson levantaram. Acho que o Serginho só não baixou, né? Ele acho que só esqueceu de baixar. Deixa eu baixar o dele aqui. Vai, diga lá, Anderson. Eu acho que acabou explicando o que eu estava em pensamento aqui, ainda nesse tema de eutanásia, né? A gente pensando na família, tomando essa decisão, pensando em missão, em karma, talvez essas pessoas que tomam essa decisão também estão abreviando ali um pouco daquela missão que eles teriam, porque provavelmente quem está sofrendo mais é quem está são, quem está lúcido. E aí eles tomam essa decisão para abreviar o sofrimento da pessoa que está no leito, mas na verdade está tentando assim um pouco se livrar daquele peso, daquele sofrimento. E aí, bom, antes de eu levantar a mão, e aí depois as coisas que foram sendo ditas, acho que explicou mais ou menos. É isso aí, né? A gente às vezes não quer passar por aquele sofrimento, não consegue conviver com aquele sofrimento, e aí a gente decide da pior forma possível, né? Aqui, ó, tem os trechos bíblicos que eu falei aqui para vocês, o livre-arbítrio, né? Então, ó, Reis 3:5 aqui, ó. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Salmo 50:15. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Clame a mim, ou seja, peça por mim. Se você não pedir, não vou. Salmo aqui, o 145, aqui 18, ó. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ou seja, você tem que pedir. Eu tenho que abrir essas portas. Livre-arbítrio é dar. Eu decido, entra. Pode vir me ajudar. Eu decido, falo, faça isso por mim. E Mateus 7:7, que é peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e será aberta. Tudo é ação de fazer. Ó. Você que faça tudo. Você bate na porta, você busca e você pede. Que eu não posso intervir no livre-arbítrio. Tá bom? O que mais aqui? Bom, importante saber o seguinte, nós não somos peças de um jogo de xadrez, temos pleno controle das nossas ações e do nosso futuro, então nós não podemos terceirizar nada que acontece na nossa vida. Daqui para frente, entendam,
O que acontece foi decisão nossa. Até aquilo que a gente provoca em outra pessoa, que a pessoa toma uma decisão, o fruto nasceu de nós. A decisão de uma escolha certa ou errada foi eu que tomei. E que desencadeou outras situações e que chegou aonde chegou. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Eu falo muito da questão conjugal porque é o tema que é mais discutido. Se vocês pegarem os fóruns de discussão sobre a parte de livre-arbítrio, vocês vão ver que a maioria é: mas eu não queria, não foi respeitado o meu livre-arbítrio, o outro tomou uma decisão sozinha. Não. Você, em algum momento, tomou alguma decisão, que essa decisão gerou alguma coisa dentro lá do seu casamento, que dentro do seu casamento fez com que a outra pessoa decidisse. Ou então você não tomou, não fez nada, sempre foi uma pessoa muito bacana, legal, tal, mas o outro quis tomar uma decisão. Olha, eu não quero mais. E acabou. E é assim, gente. E a gente tem, por isso que eu estou falando, a gente tem que compreender que a decisão ela é sempre unilateral. Unilateral. Certo? Compreendido? Passamos, vamos virar a folha aqui e falar sobre a nossa lei de ação e reação. Ou conhecido como causa e efeito. Essa daqui, como eu coloco, é a outra grande lei universal. Lei espiritual universal. A lei da causa e efeito. Ela, gente, a causa e efeito é a lei que vai nivelar. Ela vai nivelar de forma universal, que faz com que cada um receba de acordo com os seus atos. Então, ó, até grifei aqui, ó. Cada um receba de acordo com os seus atos. Essa é a lei que vai igualar, a lei espiritual que iguala universalmente. No ditado popular, como a gente costuma mais falar, é assim, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Né? Se eu plantei vento, eu vou colher tempestade. Então, a gente tem que perceber, bem, de forma bastante clara, né? Uma alusão, né, à lei da ação e da reação. Então, não são apenas, prestem atenção, senhores espiritualistas, umbandistas, o que for dentro da sua espiritualidade, preste atenção. Essa lei da ação e reação, da causa e efeito, ela não é apenas para atos que nós praticamos, ações que nós praticamos, não. Ela está aqui, ó, para cada pensamento que a gente constrói e palavras que a gente profere ficam sujeitas às mesmas leis. Por quê? Porque é energia. Pensamento é energia. Palavras é energia. Então, tudo aquilo que eu pensar e proferir e agir, ela entra na lei da causa e efeito. Eu vou receber o que eu causei, eu vou ter o efeito daquilo. Então, se através da nossa mente, se nós desejarmos o mal para alguém, independente de você julgar justo ou não estamos falando senso de justiça, estou desejando mal para alguém aqui, certamente esse mal, e não precisa ser na mesma proporção, e nem do mesmo jeito, com a mesma finalidade, mas esse mal, de alguma forma, reverbera e volta para mim. Mas se eu desejei o mal para ele, aquilo lá vai vir exatamente na mesma moeda? Não. Reverbera. É um pensamento, é uma energia ruim que gerou uma causa e ela tem um efeito. E esse efeito é você mesmo o qual vai absorver. Por isso que ela rege o universo. É por isso que ela rege o universo. Ela iguala o universo. Ela vai igualar. O que eu quero dizer aqui? Aquele cara que foi muito mal, que... É que eu não gosto de atribuir essas coisas, senão a gente pensa que o dinheiro é ruim, né? Mas pensa naquele cara que era o milionário, o dono da fazenda lá,
né, que pegava e tinha lá um monte de escravizados lá, que ele matou um monte, botou um monte lá. Essa alma, e aí, né, vamos falar assim, responsabilidade, hein, responsabilidade espiritual. Essa pobre alma que fez tudo isso, porque é uma pobre alma, porque ele penou e deve estar penando até hoje. Por quê? Porque era uma causa, ele fez uma ação. Ele tinha pensamentos dessa forma e ele proferia palavras desse jeito também. Esse efeito ele vai causar, ele vai receber. Por quê? Porque é uma forma de nivelar o universo. Opa, ninguém leva vantagem aqui, amigão. Todo mundo é igual. Se tu fez mal aqui na sua reencarnação, fique tranquilo, porque a hora que você desencarnar, a gente iguala isso, cara. Opa, primeiro que você vai ter que passar lá, né, no umbral, vai ficar lá. Aí você tem centenas de milhares de almas que serão seus algozes. Não se esqueçam disso. Você vai ser seu algoz, porque nem todos aqueles que morreram são espíritos evoluídos e está tudo bem, e eu te perdoo quando chegar aqui. Não, muitos estão nos vales da sombra, ainda revoltadíssimos, da forma que suas vidas foram ceifadas. Então você tem tudo isso para levar em consideração. Mas como o fator tempo ele só existe para nós e não para a espiritualidade? Em algum momento isso se ajusta. Vocês sabem que o Hitler, quando ele desencarnou, ele não pôde ficar no nosso planeta Terra. Né? Para quem não sabe, eu vou dizer então. Quando ele desencarnou, o número de algozes eram tão grande, que ele não teria condição de ter uma depuração do seu espírito. Tamanha seria a severidade dos outros espíritos revoltos, vamos dizer assim, com a causa que ele causou, né? Pronto, vamos ser redundante, com tudo aquilo que ele causou. O que é que foi feito? Ele foi colocado numa espécie de um ovoide, tá certo? Foi levado. Patrícia, me lembra o planeta? Eu cheguei a falar para você, não me lembro qual que era. Plutão? É Plutão. Plutão, né? Tá. Então ele foi levado para Plutão, para um planeta onde o perispírito de qualquer espírito não consegue entrar, não tem densidade, não consegue. Não vai conseguir penetrar naquele planeta. E quem está cuidando da regeneração desse espírito do Hitler é Gandhi. Gandhi está lá fazendo a depuração, fazendo o reequilíbrio energético, reconstituindo, depurando, para que ele possa, em algum dia, retornar para cá. E eu vou te falar uma coisa. Dentro do nosso tempo, qual? Daqui a 1000 anos dentro do nosso tempo. Sabe por quê? Em 1000 anos, todas aquelas vidas que foram ceifadas, reencarnaram, foram reencarnando, foram se depurando, foram melhorando e vão esquecer. E aqueles que estão perdidos, que vão começar a ser a minoria, não vão atrapalhar ele quando ele vier para reencarnar aqui. Vocês entendem como que funciona a ciência né, dessa causa e efeito? Se coloca ele aqui, ele seria devastado. Porque o número de espíritos que estão nas trevas, na escuridão, desesperados, revoltados pelo que sofreram, é muito grande. Nos próximos 1000 anos, não tem a menor condição de colocar ele de volta aqui para reencarnar. Então, quero que vocês entendam como a causa e efeito, ela existe. Tá? Mesmo em pensamentos, mesmo em palavras. Ok? Então, que tenhamos bons pensamentos, boas palavras para a gente sempre proferir. Quando a gente abençoa, o inverso é a mesma coisa, tá? Se a gente deseja o mal para alguém e colhe dessa forma, dentro da causa e efeito, nós temos a outra forma também. Se a gente abençoa um irmão, né, com palavras, se abençoa com pensamentos bons, a gente também recebe, reverbera da mesma forma
esses pensamentos para nós, essas palavras proferidas do bem para nós, na nossa vida também. Tá? Acho que o Anderson levantou a mão aí, né? Foi. Novamente, eu aqui de novo. Diga lá. Para ver a força da egrégora, né? Hoje à tarde me ocorreu aqui uma conversa que eu tive um tempo atrás, já não sei por que isso veio na minha cabeça e tem tudo a ver com a aula de hoje. Estava numa conversa com alguns conhecidos, colegas de bairro e tal, e um deles trabalha com carros de leilão. Então ele compra aqueles carros batidos e tal, e recupera e põe para venda. E numa conversa ele disse que ele encontrou um jeito de burlar o sistema do carro de segurança, que ele parava de acender a luz do airbag. E porque era muito caro recolocar o airbag. E ele vendia aquele carro sem airbag, sem que se a pessoa não fizesse uma vistoria mais profunda, não sabia. Aí eu fiz a brincadeira assim, falei, mas a mãozinha tá com sangue aí, né? Ele, não, como assim? Falei, porque sim, não, imagina, o cara vai saber, ele vai passar carro para frente. Aí eu fiz outra brincadeira, eu falei, imagina depois lá da sua morte, você vai chegar lá e falar, eu fui bonzinho, eu só trabalhei, eu arrumei. Eu falo, não, tem umas mortes aqui. Não, eu não matei ninguém, mas imagina que a pessoa que comprou aquele carro achando que teria um airbag, bate o carro e não há airbag, ela vai de encontro com o volante, para-brisa e tudo mais e acaba falecendo. Ele nem sabe que isso aconteceu, pode acontecer quantos anos depois. Mas aquilo está na mão dele, foi uma decisão que ele tomou em algum momento em benefício próprio, né? Exatamente. E isso... Ou um parente dele comprar o carro, né? Um parente dele, um filho dele comprar um carro, fala, puxa, não funcionou o airbag, estava sem, já pensou? Não é? Pode ser. Agora, tudo isso, né, Anderson, vem dentro dessa lei da ação, a causa que for gerada vai ter o efeito. Foi respeitado o livre-arbítrio dele, ele tomou a decisão. Agora, vai causar alguma coisa em alguém em algum momento. Tomara Deus que não, mas se causar, ele já tem um efeito bastante grande em relação a isso. Bem drástico. Porém, bastante drástico. Porém, só o fato dele pensar o que está fazendo hoje e ter a consciência, ele já terá efeitos. De alguma forma, de algum jeito, não na mesma proporção, mas esse pensamento, esse emanar de pensamento, essa forma de saber que está fazendo, causando, né, podendo causar alguma coisa, isso, para você ter uma ideia, entre nós homens é crime, que é o dolo eventual. O dolo eventual, o que é? Quando você sabe que tem um problema e assume o risco. Você fala, mas não vai acontecer. Não, mas você sabe que tem um problema ali. Mas não é para acontecer. Isso já é crime por si só, já é um dolo eventual. Então, na lei dos homens já é. Na lei do universo não é diferente. Com certeza. Eu acho que, de certa forma, então, eu induzi ele a pensar, né? O quê? Com toda certeza. Você induziu o cara a pensar. Tá vendo? Você não interferiu no livre-arbítrio, mas você induziu. É como se a espiritualidade viesse assim falar, cara, tu vai se dar mal em algum momento. Essa energia ele vai sentir. Aí você talvez tenha sido até usado pela própria espiritualidade dele para levar esse recado. Cuidado, cara. Você vai manchar tua mão de sangue. Legal. Muito bom. Acabou com o negócio dele, Anderson. Ou não, né? Esse cara depende da índole dele, né? Se ele quis continuar, a gente não sabe. Mas isso é um mau negócio. É melhor que ele acabe mesmo, cara. Não tenha dúvida. Mas é isso, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Jesus já dizia, ele falava que, né, não julgueis para não seres julgados, né? Por que isso? Porque o julgamento ele foi escolhido por Jesus porque traz o pensamento, traz o verbo, traz a ação. E toda vez que você julga, aponta o dedo, você julga alguém, né? Isso também é uma forma de você gerar uma causa. Aquela pessoa que está sendo julgada muitas vezes por você, ela vai tomar aquilo como um sentimento ruim, como algo ruim,
e certamente aquilo reverbera. Então nós temos que tomar muito cuidado também. Por isso que eu falei que as palavras também são problemáticas, né? A gente tem que saber o que profere de palavra, né? Então, julgamentos são coisas que a gente também não pode, em hipótese alguma, ter. Lembra que nós falamos que o terapeuta, aqui que nós falamos, acho que na semana passada também, o terapeuta, quando olha lá o seu paciente, ele olha a criança, ele não está olhando o sujeito ruim, mal que está ali naquele momento, ele quer achar a criança ferida que está lá dentro. Ele não julga, ele anda ao lado, para tentar fazer você refletir sobre eventuais erros que você está, mas ele não vai julgar você, ele não pode te julgar. Na espiritualidade é a mesma coisa. Né? Quando chega alguém lá na nossa casa, né, na casa que vocês trabalham, por pior que seja a pessoa, que você conheça a pessoa, você sabe dela, você não pode ter olhar de julgamento. Por que você não pode ter olhar de julgamento? Porque você tem que acolher. Porque ali dentro tem um espírito que você não sabe o que passou em outras vidas, você não sabe quais foram as decisões respeitadas do livre-arbítrio que ele tomou, e você não sabe quais foram as ações que geraram efeitos que talvez até hoje estejam lá distorcidos na sua evolução moral. Então nós temos que ter um olhar diferente, um olhar do seguinte, olha, é um espírito, não é aquela carcaça daquela pessoa, é um espírito. E vamos entender, vamos acolher. Mas respeitar o livre-arbítrio da pessoa também. Sem que com isso prejudique o andamento da casa. Né? Então, por esse motivo, pessoas que carregam esse sentimento de vingança, né, não conseguem encontrar paz na sua vida. Toda pessoa que reverbera essa ação, essa causa de vingança, você pode ver que são pessoas que não encontram paz na sua vida. Ela já começa a ter os próprios efeitos em vida, já de forma direta. Né? Então, desta forma, a conta ela é simples, né? Ela fecha da seguinte forma. Basta nós pensarmos coisas boas, falarmos boas palavras, praticar bons atos, e certamente, gente, certamente, de outra forma, não é do mesmo jeito, não é na mesma proporção, né? O universo não tem essa, não é dessa forma que ele te entrega, mas nós vamos receber o bem, de alguma forma, de algum jeito, certamente esse bem a gente recebe. E mais aqui que nós podemos falar um pouquinho aqui da causa e efeito. Deixa eu passar aqui para a gente... Estamos chegando no finalzinho aqui já. Então, é importante que a gente faça reflexões também sobre a nossa vida. Né? É importante que a gente faça algumas reflexões sobre a nossa vida, porque quem, entre nós aqui, né, vamos dizer assim, também vai ficar, vamos dizer assim, calado, ou vai se anular diante de qualquer injustiça, né? Quando você for injustiçado, né? Não dá para a gente sorrir quando a gente recebe uma ofensa, não dá para a gente ficar em paz quando a gente está sendo humilhado, está sendo de alguma forma, né, maltratado por alguma pessoa. Ou mesmo, como, né, disse lá Jesus, né, dá a face quando nós levamos um tapa lá na cara. Mas são pequenos exemplos que a gente tem que ter em mente que, por mais dificuldade que eles apresentam, nós temos que tentar buscar manter o nosso equilíbrio. Por quê? Porque se a gente se destempera, a gente entra no processo de pensamento ruim, não é verdade? A gente profere palavras ruins. Então, olha como é desafiador. Olha como é desafiador. E eu falo por mim mesmo. Eu tenho um temperamento assim bastante curto. Quando eu me sinto assim ofendido, quando eu vou ver, eu já falei um monte de besteira. Né? E falo. Somos aqui, estamos em evolução, senão eu estaria lá já desencarnado. E a gente profere essas palavras. Então a gente tem que, só que a gente tem que se policiar, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E como que eu hoje estava fazendo um exercício de pensamento, sabe, gente? Até compartilhar com vocês aqui.
que é natural, né? Eu sou sócio de uma empresa, a gente passa por situações altos e baixos dentro da empresa. Algumas coisas que eu comecei a aprender de mim é o seguinte, é que os pensamentos ruins que me vinham, né? Às vezes até de clientes assim que eram mais complicados, eu somatizava aquilo. Eu pensava. Eu não proferia, não falava, mas eu pensava. E isso daí, o efeito era imediato em mim. Era no meu corpo. Tanto que eu estou passando aí num gastro agora, porque eu acho que eu estou com uma gastrite severa, né? Eu somatizei. E o corpo responde. Dói o meu corpo. Ou seja, eu não estou proferindo, mas eu estou pensando. O fato de eu pensar e sentir aquela raiva, aquele mal, aquela coisa, isso atacava diretamente o meu corpo. O efeito já era imediato. Então, como que a gente muda isso? Como eu já venho mudando. Hoje eu não discuto mais, eu não quero mais pensar nesse meu cliente, eu não quero mais me preocupar com essas situações. Por que isso, gente? Porque eu faço aquilo que está ao meu alcance. Eu faço aquilo que deve ser feito. E o restante eu entrego na mão de Deus. Porque eu não tenho como controlar. Aquilo que está no meu controle e eu tenho que fazer, eu vou e faço. Aquilo já me deixa em paz por si só. E aquilo que eu não tenho como controlar, Deus controla. Deus controla. Eu exerço a minha fé. E isso vem me fazendo muito bem. Muito bem. Então é uma causa e efeito. Prefiro ter bons pensamentos, prefiro me ater ao trabalho. O que eu tenho que fazer para resolver? É isso que eu vou fazer. Agora, o que eu não controlo? Eu não controlo o pensamento dele, eu não controlo as ações dele, eu não controlo se o cara vai querer assinar ou não vai. Eu não controlo essas coisas. E aí eu ponho na mão de Deus, para que Deus faça a melhor forma possível. Isso me dá um alívio muito grande, muito grande. E eu faço dessa forma. Eu pratico hoje dessa forma. E é uma prática, porque às vezes a gente esquece, quando vai ver, a gente já está tomado novamente pelos pensamentos. E aí é a hora que a gente tem que parar e voltar. Então a gente tem que mudar isso, tentar o máximo possível evoluir nesse sentido. Bom, enfim, livre-arbítrio permite nós tomarmos as decisões, tomar a decisão que melhor possa nos prover ou nos interessar. E a lei da ação e reação, ou da causa e efeito, determina o que vai ser devolvido baseado na nossa decisão. Não se esqueçam, uma coisa está junto da outra. O livre-arbítrio permite eu tomar a decisão que melhor possa me fazer, melhor possa me prover. Mas da mesma forma, ela vai gerar, uma vez decidida, ela gera uma ação. E ela gerando essa ação, vai ter a lei da causa e efeito. O efeito também virá, bom ou ruim. Certo? Acho que é isso. O ponto é simples. Desta forma, a gente então encerra a aula dessa noite e na semana que vem a gente fala das lei das afinidades espirituais. Aqui, na lei das afinidades espirituais, baseado no que nós vimos no livre-arbítrio, na causa e efeito, é o que vai definir com quem que a gente trabalha, viu? É aqui, ó. Lei das afinidades espirituais. A gente vai falar sobre isso. E lei do merecimento. Porque baseado nas duas primeiras é que gera com qual espírito estaremos nos relacionando. Com quem a gente está se relacionando. Tá bom? Fechado? Perfeito. Rogério, deixa eu colocar só aqui uma observação. Você falou, perfeito, essa parte do corpo, né? Então, a gente, como é que a gente pode medir, né? Como é que a gente está caminhando no livre-arbítrio e essa ação e reação que você colocou, né? Então, é tão nítido que o corpo é mente, né? O corpo é a nossa mente. O corpo, ele está na nossa mente. Então, assim, o que está acontecendo com a gente, eu tenho vivido muito isso, é a gente observar as decisões que estamos tomando.
Sim. Então, assim, a gente fica um pouco mais observadora das coisas que estão acontecendo na nossa vida, lógico, mas muito o corpo, né? O que ele está imantando, o que está sendo absorvido, o que você não está digerindo, aí, né? No caso da gastrite. Exatamente. Eu não estou sabendo lidar com a coluna, né? Então, assim, a flexibilidade, a estrutura do quadril, o que é que está pegando que a gente não consegue ver, e o corpo está gritando, né? O corpo está gritando, olha para isso, olha o que está acontecendo com você. Eu acho que é uma dica excelente que você deu aí para amarrar essa aula de hoje, né? Complementando o que você já disse, o corpo ele vai ser sempre o primeiro a falar sobre o seu sentimento, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações. Porque uma coisa é certa, gente, por mais... A gente sabe, no fundo, lá no fundo, mas lá no fundo, nós sabemos se estamos fazendo bem ou não. Se nós estamos proferindo boas palavras ou não. A gente sabe. Não adianta, você pode tentar se enganar a vida inteira, mas lá no fundo o seu inconsciente sabe. E quando ele sabe, ele manda a resposta para você no seu corpo. Ele vai mandar. Então, as doenças psicossomáticas, que é a maioria que nós vamos ter, ou seja, são doenças que nascem de sentimentos, de emoções, de sintomas psíquicos. Nada mais é do que... E ela te avisa, por isso que eu falo que a melhor coisa que a gente tem é o termômetro, né? Que ela grita. Tá gritando, ó, tá errado, tá tudo errado aí, cara. Para, repensa. Né? O joelho que a gente fala, né? O joelho é aquela pessoa que está muito travada, não consegue ser flexível. As dores nas costas, às vezes, são pessoas que, ou na coluna, são pessoas que estão querendo carregar o mundo, né? Que se sentem onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, tudo é em cima de mim. E às vezes não é, mas é a percepção que a pessoa tem da vida dela. Isso é importante. E se identificar que está sendo assim, corrija, porque você também tem a oportunidade de ressignificar tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Tem uma observação aqui do Hugo, tremeu na base aqui, porque ele falou que ele ficou pensativo, porque na época de moleque ele aprontava muito, quebrava vidraça, tinha estilingue para caçar passarinho, cabulava aula. Vixe, ferrou. Más notícias, Hugo, más notícias. Dava paulada nos irmãos também, dava paulada no irmão. Ai, Hugo, essa é ótima, viu, meu? Eu tô com medo de você, Hugo. Aqui a Nadi falou, a mente se chama mente porque ela mente o tempo inteiro. E na maioria das vezes a mente está conectada com a mente coletiva, que é o inconsciente coletivo também, né? É verdade. Leia o dela de novo, como que é? Que ela colocou? Primeiro, a mente se chama mente porque ela mente o tempo inteiro. Boa. E na maioria das vezes a mente está conectada com a mente coletiva. É um homem que está escrito Nardi. Eu achei que era mulher, desculpa. Olha, cuidado, eu trazendo pelo lado terapêutico aqui, cuidado com essas afirmações, porque é uma forma da gente tirar a autorresponsabilidade. Cuidado. É mais fácil o seguinte, ó, vamos assumir os nossos BOs, né? Essa mente coletiva, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico aí, ela é mais ou menos como se fosse um efeito catarse, mas para isso você tem que estar no ambiente para ter esse efeito catarse, né? De ser sugestionado, de estar se envolvendo, então assuma o BO, vai. Eu acho que é mais salutar para você. Aí Alguém tem mais? Teria que ter uma reunião inteira para falar sobre essas duas frases aqui do Antônio, porque é muita coisa. É verdade. Ô, Rogério, Oi, assumir o BO, né? Mas no curso da vida, você quer ajudar alguém.
Então, você tem certeza que o que você está proporcionando vai ser bom para aquela pessoa. Só que a pessoa não caminha, vai, até um certo ponto. Depois, aí prejudica quem quis ajudá-lo. Como é que fica esse... Veja só, né? Se você está sendo prejudicado, você tomou a decisão naquele momento e escolheu aceitar a pessoa indo naquele caminho, mesmo que você sabia que não era o melhor caminho. Então, também foi uma decisão sua. Porque se você sabe que a pessoa está naquele caminho que ela não deve, você sabe o que é melhor para ela e certamente você orientou, tentou não interferir como o colocou, mas induzir ao melhor. E ela decidiu não ir. Cabe a você decidir não estar mais próximo dessa pessoa. Porque se você for prejudicado por ela, você também decidiu ficar do lado dela. Percebe que tudo é decisão? Tudo é decisão. Ah, mas eu quis ficar do lado dela porque eu sabia que ia ser pior se eu não tivesse. E tá tudo bem. É só compreender que você decidiu. Não estamos falando de certo e errado, a gente está falando de decisão. Naquele momento, talvez, você falou, era a melhor decisão que eu poderia tomar era ter ficado do lado da pessoa. Mas vai gerar uma causa que vai gerar um efeito. E aí faz parte da gente colher. Aí o prejuízo é grande. Aí o prejuízo é nosso. Por isso, Mariana, que muitas coisas é difícil a gente ter esse olhar e muitas vezes a gente acaba se colocando por não ter, muitas vezes não conseguir enxergar todo esse caminho, a gente se coloca muitas vezes na situação de vítima. Por quê? Porque às vezes são decisões que nós tomamos há 20, 30 anos atrás que nem lembramos. Mas tomamos essa decisão. E sustentamos toda uma situação até hoje. A gente fala, nossa, eu não merecia. Eu fiquei com você a vida inteira, eu não merecia isso. Claro que merecia. Era causa e efeito. Você decidiu lá atrás ficar. Você teve opções de falar não quero. E aí gerou uma causa. E essa causa vai gerar um efeito. Difícil, né, gente? Não é fácil não, hein? Fala aí. Por isso que a gente está aqui, viu? Por isso que a gente está aqui. Falar só da macumba, eu acho que é mais fácil, hein, meu? Maria Neide, nós vamos ter que fazer 5 vezes esse curso, Maria Neide. Outro ano a gente está aqui de novo, porque a gente não aprende. Estou repetente. Não é fácil não, viu? Ok, acho que é isso, né? Não temos mais nada? Não. Que bom. Todo mundo cheio de dúvida, boa de reflexão. Boa. Está todo mundo cheio de dúvida, mas está todo mundo resignado. Acho que valeu para alguma coisa. Reflita. Vocês têm uma semana inteira para refletir. Isso é ótimo. Bacana, gente. Então, Neidinha, eu vou pedir para você trazer para nós aí as palavras finais, as orações, para que a gente tenha uma semana excelente aí, todos nós. Então, vamos agradecer o grande presente que nós tivemos hoje, que é a vida. Agradecer tudo que nos foi proporcionado. Agradecer tudo aquilo que nós fizemos. Agradecer todas as tarefas que nós fizemos e que nós concluímos. E aquela que nós não concluímos, que possamos amanhã, a primeira coisa é terminá-la, a fim de que nós possamos agradecer toda a nossa jornada. Vamos agradecer o nosso mentor, Pai João da Mata, e os seus mensageiros. Eles sustentam assim, de uma forma tão sensível, a cada um de nós nessa nossa jornada. Em agradecimento,
de nós estarmos reunidos, de eles poderem vir até esse plano da matéria. Eles agradecem todos esses instantes que nós estamos formando esse grande funil, essa grande egrégora, para que eles possam ir até lugares tão distantes para levar o alívio ao sofrimento dos nossos irmãos. E que, então, nesse momento, eles possam retornar a essa egrégora, e cada qual retornar à sua seara, levando todas as mazelas encontradas. Que possamos nos sentir fortalecidos a cada instante. Que possamos sentir a presença dos orixás, cada qual no seu domínio, lançando sobre nós toda a energia necessária que nós precisamos. Que possamos agradecer ao nosso Pai Oxalá, que ele derrame bênçãos a cada um de nós. E a única coisa que ele pede para nós é que sejamos felizes e que possamos olhar no espelho e dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse grande presente que me foi dado no dia de hoje, que é a vida. E que possamos, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos uma boa noite de sono e até a próxima oportunidade. O Pai assim vai nos permitir. Gratidão. Melissa quer falar. Melissa vai falar? Melissa? Nossa, que mistério. Mistério. Ah, desistiu. Melissa, Não, gente, foi sem querer, foi sem querer. Eu vou aproveitar. Pegadinha.
Ogum, iê, iê, Ogum, Ogum, show.